Paz do Senhor, meus irmãos. Eu vou estar postando um vídeo aí, só um pedacinho só. Não vou postar todo não. De algo que está acontecendo nesses últimos dias. Isso não é de hoje, né? Isso é desde sempre, sempre surgiu isso. Só que a gente, pastores, pregadores do Evangelho de Cristo, que queremos viver a verdade e lutamos todos os dias para poder viver o Evangelho genuíno, nós não pode ficar calado. Está na hora da gente abrir a nossa boca. Estão pervertendo o Evangelho de Cristo. Eu vou postar o vídeo aí, pessoas dançando dentro da igreja, jogo de luz, pessoas dançando hip hop, dançando dança de Michael Jackson. Meus irmãos, aonde que está escrito isso na palavra de Deus? Sempre Deus, de Gênesis, Apocalipse, vai cobrar do seu povo ser santo, como eu também sou santo. Esses imitadores de Cristo, Paulo vai dizer como eu também sou. Paulo já tinha alertado Timóteo e dentre as igrejas a qual ele tinha abrido, dizendo, olha, vigiai para não cair no engano, para não cair nas fábulas dos falsos profetas, dos falsos doutores, falsos mestres. Vigiai. Constantemente você vai ver o apóstolo Paulo alertando Timóteo. E a gente, o nosso dever é alertar o rebanho. Porque a Bíblia diz que se for possível, até os escolhidos seriam enganados. Quantos escolhidos que estão sendo enganados, porque estão se deixando se levar por palavras de massagear ego, por palavras de doutores, falsos doutores, por palavras de falsos profetas, a qual Paulo vai dizer em 2 Coríntios, em 2 Timóteo, capítulo 4, conjuro-te por diante de Deus, que pregue tempo e fora de tempo, porque chegarão tempos que não suportarão a sã doutrina, e ajuntarão para si doutores que falam conforme o que você quer ouvir, e não suportarão a sã doutrina, não suportarão a sã palavra de Deus. Olha só o que está acontecendo nos nossos dias. Olha para a igreja, estão pervertendo o Evangelho, levando o mundo para dentro da igreja. Eu fico às vezes preocupado, porque a gente vê pessoas de grandes influência, de vez em influenciar o povo para o bem, influenciar o povo para perto de Deus, influenciar o povo para poder morar no céu, está influenciando o povo a viver um evangelho terreno, um evangelho momentâneo e passageiro aqui nessa terra. Estão pregando um evangelho de riqueza, um evangelho de luxúria. Gente, olha para a Bíblia, pelo amor de Deus, começa a estudar a palavra de Deus, começa a estudar a história dos hebreus, a história da igreja primitiva, começa a estudar a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Você não vai ver esse evangelho que estão pregando hoje em dia, esse evangelho de oba-oba, esse evangelho, irmãos, que o mundo está dentro da igreja, não tem diferença do mundo para dentro da igreja. Não, irmãos, a igreja, o servo de Deus, ele é diferenciado. Foi chamado, separado para poder fazer a diferença. Pastor, você não tem medo, vão te criticar, vão se levantar contra ti, vão usar versículos bíblicos para tentar te rebater. Eu não tenho medo, porque contra a verdade ninguém pode prevalecer de pé. A mentira sempre cai por terra, o engano sempre cai por terra. Por que muitos pastores fraudulentos, por isso que muitos pastores que vivem de capa, de aparência, enganando o povo, estão caindo por terra as suas capas? Sabe por quê? Porque a mentira não tem sustentabilidade. A mentira não vai prevalecer por muito tempo. A mentira não vai ter sustância até a volta de Cristo. Não, a mentira vai cair por terra. Mas os remanescentes de Deus, os remanescentes de Cristo, esses vão prevalecer de pé até a volta do Senhor. Sabe por quê? Porque é Jesus que está sustentando os teus servos aqui na terra, que estão zelando da palavra, que estão zelando da sã doutrina, que estão zelando em pregar o verdadeiro evangelho, de ensinar o evangelho verdadeiro. Esses Deus vai sustentar, Deus vai guardar, Deus vai proteger, Deus vai justificar eles aqui na terra. Pode ter essa convicção e essa certeza. Agora os fraudulentos, embora não venha juízo na vida deles aqui nessa terra, mas o juízo do Senhor vai vir sobre a vida dele, o juízo de Deus vai vir sobre a vida dele. Vocês não estão vendo aí a depravação, os escândalos que estão acontecendo, de pregadores que estão pregando em cima do altar, estão adulterando, estão
estão cheirando cocaína, estão se prostituindo, mas Deus está vendo tudo, contemplando tudo, e na hora certa o juízo de Deus vai vir, porque muitos estão brincando com a palavra de Deus, dizendo que está no tempo da graça, que o Senhor já pagou o preço por nós, que pode agora viver uma vida de pecado que não tem nada a ver, mentira do diabo, é o diabo lubriando, o diabo enganando. O que eu fico mais triste é porque a gente vê uma multidão de pessoas cegas acompanhando esse tipo de gente que não prega Bíblia, que não prega a palavra, que não ensina o verdadeiro evangelho, está caminhando para a morte espiritual, caminhando para o inferno e não estão percebendo. É tempo da igreja se despertar, da igreja buscar, e é tempo daqueles que estão querendo viver esse evangelho genuíno, começar a abrir a boca e não aceitar de maneira alguma. Não aceite esse evangelho mundano, esse evangelho de oba-oba, esse evangelho de hip-hop dentro da igreja, jogo de luz, jogo de fumaça, o povo dançando, rodando cabeça no chão, dançando dança de Michael Jackson. Que é isso? Eu fico pensando comigo, aonde, se a gente não abrir a boca, poder alertar o povo de Deus, aonde vai parar? Aonde vamos parar? Então Deus conta comigo, Deus conta com você poder pregar o evangelho, porque se Deus nos levantou para poder pregar a palavra, é para a gente poder pregar a palavra de Deus, é para poder pregar o evangelho genuíno, cristocêntrico, bibliocêntrico. Que Deus abençoe, que Deus abra a visão daqueles que estão vivendo na ceguidão e que possa voltar para o Senhor a viver o verdadeiro evangelho de Cristo genuíno.